E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar como foi a vitória do Botafogo por 4-1 em cima do Flamengo. Vitória não, né? Goleada do Botafogo pra cima do Flamengo. Foi 4-1 o jogo, mas assim, quem assistiu a partida sabe que poderia ter sido muito mais. Botafogo fez 4, perdeu um pênalti e perdeu várias chances claras no jogo. O jogo, assim, um placar realmente um pouco mais justo para exemplificar o que foi a partida, poderia ser um 7-2 Botafogo, com tranquilidade em cima do Flamengo. Botafogo perdeu muitas oportunidades de gol. No segundo tempo, o Botafogo massacrou o time do Flamengo. No primeiro tempo, o Botafogo já começa o jogo melhor, com 2, 3 minutos de jogo faz 1-0. A jogadinha que eu já estou falando com vocês há muito tempo, que o Arthur Jorge vem elaborando para o time do Botafogo, que é essa bola cavada para o Matheus Ponte. Hoje ele conseguiu aproveitar com maestria no início do jogo, fazendo um gol de cabeça. Bola cavada pelo Marlon Freitas. O Matheus Ponte tem essa capacidade muito interessante de atacar a última linha, e o Arthur Jorge dá essa liberdade para ele. Ele aproveita a sua boa estatura, tem 1,83 m, para conseguir fazer o gol de cabeça em cima do Flamengo e iniciar o jogo muito bem pro Botafogo. Os primeiros minutos de jogo do Botafogo marcando pressão, mordendo, não dando liberdade para os jogadores do Flamengo. O tempo todo, dois jogadores chegando em cima do portador da bola, tirando o conforto do Flamengo no jogo. Foi muito bom. Só que aí o Botafogo, em uma bobeada, pra vocês verem como é que é o futebol, o Botafogo jogava bem, dava todos os sinais que ganharia realmente o jogo do Flamengo, mas uma bobeada do Botafogo foi necessária para o Flamengo fazer o seu primeiro gol na partida. Uma bola que o Botafogo não faz pressão no homem da bola, que é o Léo Ortiz, e ele consegue encontrar muito bem o Bruno Henrique fazendo uma diagonal em cima do Matheus Ponte. E aí, um segundo de descuido, você leva o gol e poderia ter colocado o trabalho todo a perder. Só que assim, como o Botafogo já jogava melhor que o Flamengo no jogo, era só você manter o que você vinha fazendo antes, que você, uma hora ou outra, conseguiria novamente tomar as rédeas na partida, retomar o que vinha fazendo e fazer outro gol. E foi o que o Botafogo fez. O time não se afobou, é claro. Você sente até um pouco nos primeiros minutos o impacto de ter levado o gol. O adversário cresce um pouquinho na partida e o primeiro tempo termina um pouco até igual. O Botafogo melhor do que o Flamengo, mas não tanto assim. Só que assim, no segundo tempo, a postura do Botafogo foi outra e foi diferente. E por quê? Porque o Botafogo teve duas mudanças. A primeira e a principal mudança foi que o Luiz Henrique fazia um bom primeiro tempo, no segundo tempo destruiu. Simplesmente decidiu colocar o jogo debaixo do braço e acabar com a partida. O Luiz Henrique jogou muito no segundo tempo. É um jogador assim realmente que o técnico da seleção brasileira precisa olhar com muito carinho para o que vem fazendo o Luiz Henrique no Botafogo. O segundo tempo dele foi algo absurdo. Ele engoliu o time do Flamengo de uma forma assim com muita facilidade. Velocidade, aquele corte dele, aquele engano que eu já falei pra vocês em outro vídeo que eu fiz analisando somente o Luiz Henrique, é algo muito bonito de você assistir no futebol. E a outra mudança foi que ele tirou o Thiago Almada, que estava jogando mais como um segundo atacante. Não estava se encontrando tanto, estava meio que encaixotado entre os volantes e zagueiros do Flamengo. Ele traz o Thiago Almada para o lado esquerdo, coloca o Savarino na posição que o Savarino já está mais acostumado a jogar, e o Almada cresce no jogo, saindo da esquerda para o meio. E é em uma jogada do Thiago Almada que sai o segundo gol do Botafogo, o gol do Igor Jesus. Como centroavante oportunista, estava ele e o Savarino na bola. O centroavante de origem e o segundo atacante do Botafogo bem posicionado também. E aí, logo em sequência, o Botafogo tem um pênalti perdido pelo Thiago Almada, um pênalti sofrido pelo Luiz Henrique. Assim, até me espantou o árbitro ter demorado tanto para marcar, porque foi visível que foi pênalti, assim, era pênalti para ser marcado na hora, porque até pênalti não existe vantagem, né? Era para ter sido marcado o pênalti. E o Thiago Almada acaba perdendo o pênalti, mas acontece. Ninguém só vai acertar no futebol. Ele acabou, acho eu, sentindo a pressão. Contratação mais cara da história do Botafogo, um clássico muito grande, o maior ali pro Botafogo, que é o rival, o Flamengo. Ele acabou perdendo o pênalti, só que outra coisa que eu gostei no Botafogo foi a parte mental. Pô, o Botafogo perdeu o pênalti, talvez o Flamengo poderia crescer na partida. Não, o Botafogo continuou amassando o Flamengo. Continuou massacrando o Flamengo, empilhando situações de gol. Não estava conseguindo concluir tão bem. Chegava na cara do gol, não estava fazendo gol. Mas o Botafogo empilhando situações de gol. E outro ponto importante desse jogo é como o Botafogo ter virado SAF, o investimento no Botafogo mudou as coisas. Hoje, o Arthur Jorge olhou pro banco de reservas, tinha o Matheus Martins. O cara entra e mete 2 gols. Termina de resolver a partida. Você tira o Luiz Henrique, mas aí entra o Matheus Martins, encapetado no jogo, querendo jogar contra o Flamengo, querendo comer o fígado dos caras. E foi isso que ele fez no jogo. Entrou querendo o jogo a todo momento. Entra ele, entra Tiquinho. Entra o Tietê no lugar do Matheus Ponte, que fez um bom jogo também. O Tietê também entrou bem no jogo. Entra um Alan saindo do banco.
Então hoje o Botafogo tem opções de elenco. E fez valer esse elenco que tem dentro de campo e venceu o jogo de forma muito merecida. Vitória do Botafogo muito merecida, poderia ter sido maior o placar. Grande jogo do Botafogo. Vamos ver como é que foi então a vitória do Botafogo em cima do Flamengo nesse clássico. Muito se fala sobre o Flamengo ter um elenco muito forte, mas quando você tira De La Cruz, Arrascaeta e Pedro, qualquer time vai sentir, não tem como. O Flamengo sentiu a falta dos seus principais jogadores. O Arrascaeta iniciou o jogo e sentiu uma lesão logo após esse gol do Matheus Ponte. E assim, é muito interessante a gente analisar cada ponto desse gol do Matheus Ponte. Marlon Freitas, especialista nessas bolas cavadas. Luiz Henrique e Igor Jesus atraindo a marcação por dentro, o Luiz Henrique, para dar espaço para o Matheus Ponte ultrapassar. Ele sabe que o ponto adversário, Bruno Henrique, não tem a característica de marcação, não vai acompanhar até o final. Você tem o Thiago Almada também chamando a atenção aqui por dentro e o Igor Jesus afundando também a zaga do Flamengo. O Flamengo tem um descuido, não sabia provavelmente dessa jogada forte do Botafogo, talvez o Tite não estudou o Botafogo. Matheus Ponte vai lá e faz o gol de cabeça. Além dele fazer o gol de cabeça, finalizar muito bem a jogada, ele poderia ter escorado essa bola pro Igor Jesus, para você ver o tanto de possibilidade. Então esse gol do Botafogo foi muito bem construído. Ponto para o Arthur Jorge, ponto para os jogadores, mas o Arthur Jorge faz assim, um trabalho muito bom no Botafogo. Esse ponto dele de atacar com os laterais, com o Cuiabano, com o Matheus Ponte, é muito forte, é muito característico do trabalho dele no Botafogo. Esse encaixe de trazer o Luiz Henrique por dentro, entregar o corredor para o Matheus Ponte nesse lance, foi perfeito. Foi perfeito o encaixe e o Botafogo mereceu demais esse gol. Matheus Ponte crescendo com a camisa do Botafogo em um momento assim, que jogaram na mão dele uma dificuldade. O Damian Soares decidiu abandonar o barco e tentar ir para o Peñarol, não conseguiu, mas o Matheus Ponte vem assumindo muito bem esse papel no Botafogo, assumindo a lateral direita do Botafogo, o Matheus Ponte. E um jogo muito brigado do Botafogo. Eu gosto demais quando o Botafogo começa o jogo com essa característica de morder o tempo todo o adversário que tá com a posse de bola. Aí o Arrascaeta sente a lesão, pede para sair. Se for algo grave, pode complicar o restante da temporada do Flamengo. Mas o Botafogo começa a 1000 por hora, né? Chute do Marlon Freitas. Um Botafogo insaciável é a palavra certa no jogo de hoje. Fez um gol, que é o segundo. Fez o segundo, que é o terceiro. Fez o terceiro, que é o quarto. E aí eu gosto demais, né? Eu gosto de times que gostam de jogar futebol, que praticam um esporte chamado futebol. É muito agradável de você ver. E aí o melhor jogador do Flamengo no jogo de hoje, que foi o Léo Ortiz, né? O homem que conseguiu fazer os passes mais interessantes do Flamengo. E o Botafogo disputando cada milímetro do campo para não dar espaço para o adversário tentar crescer no jogo. Quando não dá para parar, recuperando a bola normalmente, você vai fazer a falta, né? Não tem o que fazer. Melhor tu fazer a falta e pedir uma jogada de perigo do que tu deixar o jogo rolar. Boa jogada do Gregory, faz o chute. Talvez ele poderia ter invertido essa bola, mas ele buscou a finalização. Gregory fez um bom jogo hoje, gostei da partida do Gregory. O Botafogo, como um todo, hoje jogou bem. É difícil você ver alguém que fez um jogo ruim no Botafogo hoje. Aí foi uma falta em cima do Bruno Henrique. E aí o gol do Flamengo, né? Um jogador da qualidade do Bruno Henrique, quando ele sai na cara do gol, dificilmente ele não vai fazer o gol. Só que ele pagou por essa comemoração dele, né? Zoou, brincou, chororou. Mas o Botafogo não é aquele time pobre de antigamente não, que o time não tem qualidade técnica para disputar jogadas. A história é outra, meu amigo. Zoou, riu, brincou. Tem que aceitar também a brincadeira depois que levou de 4, né? Meteu o seu gol aí, um gol bonito do Bruno Henrique, enfiada de bola do Léo Ortiz, bolão. Mal sabia a torcida do Flamengo que estava por vir, hein? O futuro era complicado, hein, pra vocês. O gol foi checado, tava em condição legal. Essa bola aí o Igor Jesus por pouco não consegue aproveitar. E aí o Cuiabano, quando ele vai pegar lá no segundo pau, ele acaba meio que perdendo o tempo da bola, não consegue chegar inteiro pra marcar o gol pro Botafogo, né?
E nesse lance ali não foi nada, rapaziada. Não foi pênalti, não foi nada. Aí uma falta do Cuiabano em cima do Gerson. Primeiro tempo até se equilibrou um pouco mais depois do primeiro gol do Flamengo, mas o Botafogo foi melhor o tempo todo na partida. Gol anulado do Botafogo, realmente o Gregory estava à frente no segundo pau, nesse cruzamento. O gol foi bem anulado. Tem nem discussão, estava bem à frente o Gregory nesse lance. Mas já era o Botafogo dando indícios, né, de que ia tentar. Chute aí do Ayrton Lucas, a bola passa com um certo perigo, né? Próxima da trave. Ó, mas o John tava ali conferindo o lance. Faz um bom chute aí do Ayrton Lucas. Tentativa do Flamengo com Carlinhos, uma boa bola enfiada pelo Léo Ortiz. Esse foi o período de mais instabilidade do Botafogo no jogo e de crescimento do Flamengo. Carlinhos vai e faz a finalização. Mas aí é a diferença, né? Quando você não tem um jogador da qualidade do Pedro, dos seus centroavantes normais, dos titulares, você sente quando você bota um jogador um pouco mais limitado que é o Carlinhos. Esse lance aí o juiz não deu nada, mas foi falta, né? O Léo Ortiz vai só no corpo do Luiz Henrique, que invade a área em velocidade. E aí que começa o pesadelo pro flamenguista, né? No segundo tempo, meu amigo. Esse lance aí o Gregory faz uma falta importante para parar um ataque perigoso do Flamengo, do Ayrton Lucas partindo em velocidade. A famosa falta tática. Tentativa do Marlon Freitas pro Cuiabano. A bola ficou longa demais na linha de fundo. E aí a jogada do Thiago Almada. A bola bate, rebate. E o centroavante Igor Jesus estava lá para aproveitar. Gol de centroavante. Estava ele e o Savarino na bola, né? Mas foi o Igor Jesus que finalizou e fez. Boa jogada do Thiago Almada. No lance individual, quando você leva vantagem no lance individual dentro da área, consegue fazer a finalização, e você tem 2, 3, 4 jogadores dentro da área, a chance de você marcar um gol fica muito grande. Boa jogada ali do Almada e gol do Botafogo. Do Igor Jesus, que vem mostrando aí que, cara, quer essa vaga de titular, o Igor Jesus, hein? Alexander Barbosa fazendo uma falta providencial. Poderia ser um ataque perigoso para o Flamengo nessa altura do jogo. E ele faz a opção por fazer a falta, né? Parar o ataque, trocou ali um lance perigoso do adversário por um cartão amarelo. Para não gerar um lance de mais perigo ainda que poderia vir a se tornar. Thiago Almada faz o corte, bate e o Rossi faz uma grande defesa. O Almada, depois daquele primeiro lance dele, ele ganha confiança no jogo. Faz essa boa jogada. Cara, esse lance aí, o John, ele dá um tapa, que ele foi até com a mão um pouco mole, acho que ele poderia ter sido mais firme, mas foi importante, né? Foi uma defesa que salvou aí um lance que poderia ser gol do Flamengo. E aí o Carlinhos fica também torcendo ali, chegou um pouco atrasado. Boa defesa aí do John. E aí o lance do pênalti, né, cara? Isso é muito pênalti, pô. Era pra apitar ali, nem precisava daquele tempo todo. O Ayrton Lucas não pega a bola, o Luiz Henrique é mais rápido. O Luiz Henrique, o chato do Luiz Henrique é esse. Porque ele fica enganando toda hora que vai cortar, que não vai. Que quando ele não dá o traço pra cortar e faz o cruzamento, o adversário vai chegar atrasado, né, cara? Ele chegou atrasado, pênalti muito bem marcado, isso é, assim, indiscutível. E aí o Thiago Almada vai pra bola. No lance do pênalti, o Almada vai pra bola. O Tiquinho tinha acabado de entrar, era pro Tiquinho bater? Cara, acho que não. Pelo calor do jogo, era pro Thiago Almada realmente buscar assumir esse protagonismo no Botafogo. Às vezes é importante, cara, você perder um pênalti, assim, num jogo que não fez falta, pra você ganhar mais experiência. A gente tem que se lembrar que o Almada é muito jovem ainda. Apesar do valor que foi pago nele, de toda a expectativa, é um jogador jovem. É muito novo ainda o Thiago Almada. Cara, o Luiz Henrique é chato o tempo todo. Olha essa chance que perde o Tiquinho. Quantas chances de gol o Botafogo não perdeu? Quantas chances ali o Rossi não fez boas defesas? Era um jogo para uns 6, 7, sem brincadeira. Aí o Carlinhos, ele vai pra agressão em cima do Gregory, cara. Assim, eu acho um absurdo. No lance que o Gregory foi expulso, beleza. Mas aqui o Carlinhos, cara, olha isso aqui. Com todo respeito ao Carlinhos,
Ele vê que tá caindo, ele vê o Gregory no chão, ó. Olha como é que ele coloca o braço na maldade pra pegar o Gregory, cara. E aí o VAR não chama, não dá nada, só um cartãozinho amarelo, porra. Mais um gol que perde o Botafogo, essa vez é com o Savarino. Mais um, ó. Agora com o Luiz Henrique, cara, é bonito de ver esse corte do Luiz Henrique, né? Pra lá, pra cá, já vai. Tira 2 da jogada, pelo amor de Deus, hein, Luiz Henrique. É chato, hein. De novo, mais um que o Botafogo perde. Era pro jogo estar uns 5 aí. Só nessa altura já era pra estar uns 5 Botafogo. Esse período aqui do jogo o Botafogo empilhou chances e perdeu todas. Mérito pro Rossi, goleiro do adversário, mas... E aí não teve como, né, Rossi? Matheus Martins estava predestinado a marcar esse gol no Flamengo. Marcou o gol, comemorou. Aqui é Botafogo, disse Matheus Martins. E fez o terceiro do Botafogo. Jogadinha de ponta para ponta, né? Tietê, Savarino. E do outro lado encontra livre o Matheus Martins. De ponta para fazer o gol do Botafogo. Boa jogada, bem trabalhada do Botafogo. O Botafogo utiliza bem esses cruzamentos de um lado para o outro também. E aí o lance individual do Matheus Martins. Aí vai dar qualidade individual do atleta. Aí não tem como, né? Cortou, trouxe para a esquerda, bateu, fuzilou. Entre o goleiro e a trave, gol do Botafogo. Às vezes, um jogador não é caro, é um valor justo. No futebol tudo é assim, você investe, daqui a pouco você tá ganhando jogos, ganhando títulos e com jogadores brilhando, como é o Matheus Martins. Grande jogo, entrou muito bem na partida e o Tite ficou com cara de... pode dar ruim pra mim. E é isso, grande vitória do Botafogo, parabéns ao time todo, jogou muito bem. Eu fico nessa, abração no Francesco, é nóis. Ui!